Então, gente, o nosso assunto hoje é autocuidado, 12 hábitos que cabem na sua rotina, tá? O que eu vou falar hoje a respeito de autocuidado são questões assim que não são muito triviais. Aquelas questões triviais de autocuidado, que é cuidar da pele, cuidar do cabelo, cuidar das unhas, né, da roupa, isso já está assim, mais do que batido. Então não vou falar sobre isso não, porque isso já tem muita informação sobre isso aí na internet, nas revistas, na televisão. Eu vou falar de hábitos que não são assim tão óbvios, o benefício deles para o autocuidado da mulher, para a autoestima, para ela ficar mais satisfeita e mais equilibrada. Então, gente, o autocuidado é um componente essencial para manter em dia a saúde física da mulher, a saúde psíquica e a saúde emocional. A gente vem vivendo uma vida assim, num ritmo muito acelerado, com excesso de barulho, principalmente nas grandes cidades, com correria, com a pressa para cumprir as diversas obrigações que o estilo de vida contemporâneo tem trazido para nós, né? E por causa disso, é muito fácil a gente negligenciar o autocuidado, deixar para último lugar as nossas próprias necessidades, a nossa saúde. Desculpas é o que não faltam, né, gente? Esse ritmo louco, alucinado que a gente vive, desculpas para não se cuidar é o que não faltam. Por isso, é muito necessário nós estarmos atentas aos sinais que o corpo envia quando você não dá a devida atenção a si mesma, né? O corpo sinaliza quando você está chegando no seu limite. Então, preste atenção nesses sinais, não deixe de prestar atenção nesses sinais. Para quem busca uma vida saudável, de qualidade, sustentável, o autocuidado é vital para você ter essa vida saudável e sustentável. Doenças graves, minha gente, podem ser desencadeadas pela displicência nossa com a própria saúde, com o nosso bem-estar, com as nossas necessidades. Então, que doenças graves poderiam vir como consequência da falta de autocuidado? Poderia surgir estresse, poderia surgir ansiedade, poderia surgir depressão, poderia surgir insônia, poderia surgir as mais variadas doenças psicossomáticas, aquelas doenças que eu já falei com vocês, que são doenças de origem emocional, né? Aparece sintoma de tudo quanto é lado, aparece alergia, aparece problema respiratório, aparece estômago, refluxo, gastrite, tudo relacionado a questões emocionais. Então a falta de autocuidado pode te levar a ter esses problemas graves aí na sua vida. Momentos difíceis e atribulados são comuns na vida humana, né? A gente sabe que a vida humana não é um mar de rosas, mas esses períodos atribulados, eles têm que ser pontuais, eles têm que ser a exceção. Quando eles deixam de ser a exceção para ser a regra, quando esses momentos difíceis tomam conta do nosso dia a dia, vale a pena você parar e questionar. Até que ponto eu tenho permitido que a autonegligência prejudique a minha qualidade de vida? Até tive uma ideia, né? Essa autonegligência é um bom tema para eu fazer uma postagem. Autonegligência, né? A Lígia está dizendo aqui: nem posso contar os detalhes sórdidos dessa minha vida em que só existe o mundo inteiro, menos eu. Tem momentos, fases da nossa vida que a gente precisa de dar atenção a outras coisas externas, né? E o que eu estou dizendo é que isso não pode virar uma rotina na nossa vida, virar uma coisa comum, né? Porque a falta de autocuidado, gente, afeta todas as áreas da nossa vida. Não afeta só o nosso mundo interior. Ela interfere diretamente na nossa vida social. Afinal, quando nós estamos tristes, exaustas, estressadas, ansiosas, involuntariamente, o que acontece? A gente acaba descontando nossas frustrações em cima de outras pessoas. E geralmente essas outras pessoas são aquelas que a gente mais ama, aquelas que estão mais próximos de nós. A gente acaba pulverizando isso, né? A nossa insatisfação, a nossa frustração, o nosso estresse em cima de outras pessoas. E isso não é justo, né? Não é justo com as outras pessoas. E o contrário seria, quando a pessoa não desconta isso em cima das outras pessoas, o que ela faz? Ela entra, às vezes, num processo de isolamento social. Ela entra num processo de afastamento de qualquer convívio social. E isso também não é saudável para a pessoa.
Diversos estudos apontam, gente, que a solidão é um fator de risco muito forte para depressão, para déficit cognitivo, para ansiedade, para pensamentos e comportamento suicida e também para altas taxas de mortalidade precoce. Isso mesmo, os momentos atribulados, a sobrecarga, não pode virar uma regra, não pode virar um hábito cotidiano e a gente normalizar isso como se tivesse tudo bem. Porque uma hora a conta chega, gente. É o que eu falo. Uma hora a conta chega e a gente vai ter que pagar o preço, né? Então, gente, tanto o autocuidado como a falta do autocuidado, eles acabam se tornando hábitos. Eles acabam se tornando hábitos. E esse hábito, ele se cria a partir da prática cotidiana. Vocês não têm ideia, gente. Pequenas atitudes no seu cotidiano podem fazer grande diferença no seu bem-estar. Por isso que eu coloquei no título da live que os hábitos que eu vou sugerir aqui para vocês são hábitos que cabem dentro da sua rotina, cabem dentro da sua agenda, porque não é nada extraordinário, não é nada que tome muito tempo do seu dia. São pequenas coisas, pequenas atitudes que podem fazer grandes diferenças. O que você precisa fazer é abrir mão daqueles padrões de comportamentos repetitivos que, mesmo sendo nocivos à sua saúde, você vem fazendo, repetindo, porque eles fazem parte de um pacote de ações que a gente acaba fazendo no piloto automático. A gente vai fazendo, entrando naquela roda viva, sem questionar o que nós estamos fazendo e vira um piloto automático, né? A gente precisa desligar esse piloto automático e começar a viver mais conscientemente. Por isso eu digo que o autocuidado, ele requer empenho da nossa parte. Ele exige algum esforço, mas os resultados valem a pena. É uma reprogramação que você tem que fazer na sua mentalidade e na sua rotina. Às vezes, né, quando a pessoa não desconta no outro, você falou uma coisa importante, Lígia, desconta em si mesmo, né? Às vezes tem pessoas que acabam implodindo, né? Desconta em si mesmo para reprimir o descontar em cima das outras pessoas, joga isso para dentro e acaba sofrendo uma implosão, né? Então agora é a hora do caderninho na mão aí para vocês fazerem anotações, tá? Que eu vou falar 12 hábitos que cabem na sua rotina, 12 hábitos de autocuidado para você incorporar na sua vida, para você fazer disso um hábito realmente, para você fazer disso rotina em sua vida, tá? Então o primeiro hábito para você incorporar na sua vida é simplificar a sua agenda, tá? Primeiro hábito, simplificar a sua agenda. Se você é daquele tipo de mulher malabarista que se sobrecarrega de compromissos, faça uma lista de prioridades e reorganize as suas próximas semanas baseada nessa lista de prioridades. Quando eu estou falando aqui de sobrecarga de compromissos, gente, eu estou falando daquele excesso de compromissos que às vezes a pessoa assume, que nem são compromissos dela. Tem muita gente que assume compromisso de terceiros, né? Vai pegando tudo que passa na frente, vai aceitando tudo quanto é convite, tudo quanto é pedido de favor, e aí você se sobrecarrega, né? Você fica com um peso grande para carregar, né? Então fixe naquilo que é prioridade para você, faça uma listinha. Eu trabalho muito com listinha, porque senão minha vida não funciona. Eu tenho que fazer essa organização na minha vida, isso é muito importante. Então, abra espaço na sua agenda para o que de fato é necessário e valioso em sua vida. Então, você vai ver o que pode ser, o que é prioridade, o que é urgente, o que pode ser adiado e o que pode ser terceirizado. Coisas que você pode delegar para outras pessoas para aliviar um pouco a sua carga, tá? Então, são 3 itens que você vai fazer nessa lista de prioridades. O que é urgente, que não pode esperar, que você tem que resolver rápido, é um tipo de listinha. A outra listinha são as coisas que podem esperar para ser realizadas. Você pode fazer um cronograma, isso eu vou resolver amanhã, esse outro eu vou resolver semana que vem, esse outro eu vou resolver sexta-feira. Enfim, não é urgente. E a terceira coisa da lista de prioridades são aquelas coisas que você pode terceirizar. Você pode delegar, pedir para outras pessoas fazerem por você, que não necessita, não é indispensável que você esteja à frente de realizar aquela tarefa. Segundo hábito que cabe na sua agenda, que é uma tecla que eu sempre bato aqui nas lives e vou continuar batendo nessa tecla. Energize o seu corpo através da atividade física, para aumentar a sua produção natural dos hormônios da felicidade. Quais são os hormônios da felicidade? Dopamina,
serotonina, endorfina e ocitocina. São esses 4 hormônios que eles são produzidos naturalmente através da prática regular de atividade física. Ó, você pode fazer, por exemplo, alongamento, natação, corrida, caminhada, yoga, alguma luta, ciclismo, crossfit, musculação ou qualquer exercício que você goste muito, né? Tem aquele exercício que as mulheres fazem na barra, como é que chama aquela barra vertical que a mulher faz uns malabarismos ali? Pole dance, lembrei do exercício. Eu conheço gente que adora aquilo e é um exercício excelente, tonifica muito, dá músculo para a mulher, fortalece. Então, gente, escolha um exercício que você goste, escolha uma atividade física que seja prazerosa para você, porque isso é muito importante para você manter a disciplina, manter o bom humor e o corpo saudável. Agora, se você é daquela pessoa que detesta a atividade física, experimente, por exemplo, brincar ao ar livre com seus filhos ou com seus pets, né? Quem tem bichinhos aí, animais de estimação, pode fazer essa experiência de correr, de brincar com os bichinhos, com as crianças, num parque, numa área aberta, no campo, numa pista, né? Então, os benefícios são muitos. Então, tem estratégias, né? Não fique só nessa vibe de, eu detesto exercício, eu não gosto de exercício. Encontre alguma coisa que você goste, que se aproxime daquilo que você goste e que te dá prazer, né? E ao ar livre também é muito bom. Terceiro hábito para você inserir na sua rotina: manter uma alimentação saudável. Gente, a comida que nós ingerimos tem potencial de nos dar boa saúde e bem-estar, mas também tem potencial para nos adoecer, tá? Escolher os alimentos certos para a sua rotina do dia a dia pode ajudar você a prevenir muitas doenças, pode te ajudar a prevenir infecções, pode te ajudar a prevenir perda de memória, inflamações, alergias, problemas digestivos, problemas intestinais. Tudo isso a gente pode articular com a escolha dos alimentos corretos. Fuja dos industrializados, fuja dos alimentos refinados, ultraprocessados, porque isso nem é alimento, isso é um produto alimentar, um produto criado pela indústria alimentar. E dê preferência para aquilo que é alimento de verdade, né? Para o vegetal, para a carne, para frutas, legumes, coisas que são da natureza, né? É o que eu falo, quanto mais você descascar e picar, melhor. Quanto menos você desembalar, melhor. Então, desembale menos e descasque mais, para você ter essa alimentação mais saudável e escolhida. Não coma qualquer coisa. Para isso tem que ter planejamento. Se você não planeja, deixa tudo para a última hora, aí realmente a gente acaba comendo fast food, comendo comida não saudável, comprando um pacote de batata palha, para um pacote de miojo, que é uma coisa fácil, e aí a gente fica só pondo veneno para dentro, né? Só pondo veneno para dentro. Quarto hábito para você cuidar na sua vida, inserir na sua vida: respeitar a sua rotina de sono. Gente, distúrbios do sono tem sido um grande problema da nossa vida moderna. Nossa, demais! As queixas de insônia, principalmente na época da pandemia, foram muito grandes. Depois que eu passei pela menopausa, o sono se tornou uma área muito sensível da minha vida. Qualquer coisita me afeta o sono. Então é uma área que eu tenho que dar muita atenção, que eu tenho que ter muito cuidado, eu tenho que fazer um autoconhecimento para eu saber o que eu posso e o que eu não posso. Por exemplo, o autoconhecimento, eu gosto muito de café, mas o autoconhecimento já me mostrou que eu não posso ficar tomando muito café durante o dia, porque o café me tira o sono. Principalmente à noite. Não tomo café de tarde e à noite, depois das 18 horas, nem pensar. Se eu tomar café depois de 18 horas, eu vou ficar de olho regalado até a alta madrugada, não vou conseguir dormir. Então à noite é o chazinho relaxante e o café, eu gosto muito, não preciso de abrir mão dele, excluir totalmente. Eu tomo uma xicrinha de manhã e uma xicrinha pequena, né? Depois do almoço, só. Depois disso eu não tomo mais, muito raramente. Então, para isso, gente, é preciso autoconhecimento. Se eu não me conheço, se eu não observo as minhas reações, eu não vou saber o que é saudável para mim e o que não é saudável. Então, gente, os distúrbios de sono estão intimamente relacionados a transtornos mentais. Quase todos os transtornos mentais começam
ou tem uma associação com transtorno de sono, com distúrbio de sono. Qualquer distúrbio de sono, ele afeta a saúde mental da pessoa, reduz muito a qualidade de vida, reduz a produtividade. Uma pessoa com uma noite mal dormida, no dia seguinte, ela não vai ter uma boa produtividade na sua rotina diária, no seu trabalho, etc. Então, tem que dar atenção para insônia, para qualquer distúrbio do sono. Sono agitado, muito pesadelo, uma insônia pontual, uma vez ou outra. Num dia, às vezes, que você está numa preocupação com algum assunto, ou na véspera de uma viagem, ou na véspera de uma prova, na véspera de um exame, de uma cirurgia, é razoável, né? Agora, o que não pode é a insônia se tornar repetitiva, se tornar constante, porque isso vai detonar com a sua saúde mental. Então, se você estiver achando dificuldade para dormir, procure na hora, antes de dormir, né, desligar dos eletrônicos, das telas, da televisão, do celular. Procure ouvir uma música que você goste, uma música relaxante, uma leitura leve. Tome os chazinhos, né? Chazinho de camomila, de hortelã, de maracujá, de valeriana, que são maneiras naturais de induzir ao sono. E durante o dia, procure evitar aqueles alimentos que você sabe que podem ser pesados para o sono, que te tiram o sono. A mesma coisa que eu tenho em relação ao café, eu tenho com a Coca-Cola também. Não tomo Coca-Cola. Aliás, eu não tomo Coca-Cola hora nenhuma, né? Já abandonei a Coca-Cola. Mas se eu vou num aniversário, numa comemoração, alguma coisa assim, às vezes a Coca-Cola é servida à noite, mas aí eu não tomo, né? Então procure evitar alimentos gordurosos, álcool em excesso, ingestão de álcool e excesso de açúcar, porque tudo isso prejudica o sono, tá? Alimentos estimulantes. Agora, se persistir, se o seu distúrbio de sono persistir por semanas e semanas e estiver te trazendo muito prejuízo e cansaço, você tem que procurar ajuda profissional. Não deixe de procurar ajuda profissional, que isso tem que ser corrigido imediatamente. Quinto hábito, anota aí no caderninho. Quinto hábito, tome um banho quente e demorado, tá? Olha, um banho em que você preste atenção na água caindo sobre o seu corpo, em que você massageie seu próprio corpo, em que você sinta, né, o sabonete, a espuma. Você pode também usar sais de banho, você pode usar banho com ervas, você pode usar óleos corporais. Os óleos corporais ajudam muito a tornar esse momento ainda mais relaxante. Eu sou adepta do óleo corporal. Todo banho, após o meu banho, eu uso o óleo corporal no corpo, antes de enxugar. Eu estou molhada ainda, aí eu massageio o óleo corporal no meu corpo e depois é que eu vou me enxugar levemente com a toalha, né? Não é esfregar a toalha como se estivesse passando uma lixa no corpo, não. É tratar o corpo com cuidado, com carinho. Gente, isso é uma delícia, porque olha, o banheiro fica perfumado, você fica perfumado em primeiro lugar, o banheiro fica perfumado, a toalha fica perfumada e sua roupa fica perfumada, né? Eu sou adepta do óleo corporal, mas você pode usar também sais de banho, banho de ervas e outros recursos aí, creme hidratante, né? Durante o banho, você pode também ouvir uma música relaxante. Eu uso óleo de amêndoa com perfuminho bem gostoso, com colágeno, que ajuda na reconstituição da pele, né? Na hidratação da pele, né? Você pode também colocar uma música relaxante durante o seu banho. Você pode acender uma vela aromática, um incenso. Você pode também colocar uma luz menos forte, né? Uma luz mais indireta. Em vez de acender a luz do teto, colocar uma luz de um abajur, por exemplo, que é uma luz mais suave, menos agressiva. Tem muitas coisas que você pode fazer no seu banho que torne ele assim bem relaxante. O importante é você se desconectar das preocupações lá fora e ter aquele momento só para você, tá? Outra coisa, assim, dentro desse item do banho, que eu acho, assim, excepcional também, que eu sou também favorável e adepta, é fazer o escalda-pés. Vocês conhecem, gente? Escalda-pés? Escalda-pés é do tempo da nossa vovó. Quem conhece escalda-pés aí? Quem faz, ou já fez, ou já viu, é do tempo das vovós aí, escalda-pés. Gente, é uma técnica muito simples, muito fácil de fazer e que traz um resultado espetacular, traz um relaxamento, um alívio espetacular. O que é fazer o escalda-pés? Você vai esquentar uma água, né? Não precisa ferver, vai esquentar uma água, assim, colocar numa bacia o suficiente para cobrir os seus pés, né? Até assim o ossinho do seu tornozelo.
e colocar ali algumas ervas que são próprias para relaxar. Então, as ervas próprias para relaxar, vou dar umas sugestões aqui. Erva cidreira, melissa, erva doce, capim-limão, camomila, etc. Não é qualquer erva que serve para relaxar não, tá, gente? Procurem informações sobre isso. Por exemplo, se você fizer um escaldapés com chá verde, com aquela erva do chá verde, a função vai ser outra. Vai ser um energizante, vai ser um estimulante. Não vai te relaxar. Então, você tem que procurar ervas que são calmantes para fazer o escaldapés. Então, você põe ali a água morna, põe os pés, põe a erva ali dentro, fica ali uns 15 minutos. Se você tiver em casa bolinhas de gude, elas pequenas, põe no fundo da bacia e vá passando os seus pés em cima da bolinha de gude, que vai massageando a sola dos seus pés. E outra coisa também para você colocar junto com as ervas é o sal grosso, tá? O sal grosso, ele ajuda a eliminar o inchaço dos pés e também contribui para o relaxamento e coisa e tal. E também, quem não tem ervas, por exemplo, pode apelar para os óleos essenciais. Existem óleos, né? Óleo de melissa, óleo de erva cidreira, óleo de alecrim, óleo de hortelã, que pingados na água também, morna, junto com o sal grosso, fazem o mesmo efeito da erva, tá? Então, gente, tá dentro do mesmo item, né? O escaldapés tá dentro do item do banho quente e demorado. Sexto hábito para você incorporar na sua rotina. Pratique a automassagem. A gente é um recurso que a gente tem ao nosso alcance, gratuito, e que a gente esquece de utilizar. A gente se esquece demais, gente. A automassagem ajuda você a relaxar, ajuda você a se livrar de cansaço, de dores indesejáveis. E com essa técnica da automassagem, você descobre pontos críticos do seu corpo, pontos que precisam de mais atenção e aprende a lidar com o seu corpo com mais facilidade. Eu sei que às vezes a gente não consegue alcançar em todas as partes do nosso corpo, mas a maioria, né, pelo menos na frente, na sola dos pés, na cabeça, no rosto, você consegue com as suas mãos, aqui nas costas, você consegue com as suas mãos massagear perfeitamente. E os benefícios da automassagem são os mesmos benefícios de uma massagem feita por uma outra pessoa, né? Então, lembre-se de praticar a automassagem quando você estiver muito sobrecarregada, muito cansada, muito exausta. A massagem pode trazer um bom relaxamento para você. Sétimo hábito para você incorporar. Anota aí no caderninho. Desligue os eletrônicos por um período, tá? Nós vivemos hoje uma vida muito conectada, né? Muito ligada em eletrônicos o tempo todo. E o excesso de mensagens, o excesso de informações a todo instante, que vem através da TV, vem através das redes sociais, etc., contribui muito para o nosso desgaste emocional. Isso ajudará você a se desligar um pouco dos problemas do mundo, né? Se manter um pouco afastada da internet, das telas, da televisão, ajuda você então a se afastar dos problemas do mundo e apreciar mais as coisas ao seu redor e se reconectar com quem você é de verdade, né? Então, quando a gente fica muito conectada com as redes sociais, a gente fica muito olhando para fora e perde muito tempo em vez de olhar para dentro. Então, afastar um pouco desses eletrônicos nos ajuda a nos reconectar conosco mesmas. Semana passada eu estava assistindo uma live com uma médica da linha integrativa, então ela estava recomendando a gente se desligar dos eletrônicos 1 hora antes de dormir. Não mexer com nenhuma tela, com nenhum eletrônico, 1 hora antes de dormir, para você já ir se preparando para o sono, para você já ir preparando a sua mente, o seu cérebro, os seus neurônios para o relaxamento. Quanto mais conectada você fica, quanto mais você fica diante de uma tela, mais o seu cérebro fica eletrizado. Aí você vai ter mais dificuldade para dormir. 8º hábito para ser incorporado na sua vida é a meditação, né? Quem já me acompanhou aqui em algum grupo que já fez comigo, eu já expliquei como se faz a meditação, como que é a meditação guiada. A meditação não tem nada a ver com esoterismo. Essa meditação que eu falo dela, né, meditação guiada, não tem nada a ver com religião. É uma técnica de autocontrole em que a pessoa foca em si mesma, né? Ou foca no próprio pensamento, ou foca nos sons ao redor, ou numa música, ou numa imagem que ela mentaliza, ou foca num objeto, ou foca na respiração, ou foca num pensamento, ou foca em uma atividade.
Por exemplo, quando eu falo para você tomar um banho, prestando atenção na água caindo, prestando atenção no contato que você tem com o corpo, o sabonete, a espuma, é uma meditação focada no banho, focada naquilo que você está fazendo naquele momento. Então, os efeitos da meditação são muitos. A meditação relaxa, aumenta a autoconsciência, reduz o estresse, melhora a memória, o foco, a concentração, eleva o seu humor e beneficia a qualidade do sono. Hoje em dia, existe aí na internet muitos aplicativos gratuitos para guiar a sua meditação. Então, se alguém quiser, eu tenho uma lista de aplicativos gratuitos sobre meditação em PDF que eu posso indicar para vocês. Se alguém quiser essa lista de meditações, me manda uma mensagem lá no direct escrito lista de meditações, que aí eu mando para vocês os aplicativos gratuitos que você pode usar para fazer essas meditações e isso virar uma rotina na sua vida. Mande lá no direct, lista de meditações, que aí eu vou saber que você quer, eu envio para você, tá? Nono hábito. Passe um tempo com quem você ama. Isso, gente, é válido não só para pessoas que você ama, mas também para os seus animaizinhos de estimação, né? Os pets, eles fazem um bem danado para a saúde mental das pessoas, né? Pode ser, então você pode passar tempo com a sua família, com pessoas da família que você ama, você pode passar tempo com os amigos, né? Rindo, batendo papo, jogando conversa fora, sem hora para acabar, né? Dando gargalhada. Você pode passar tempo com seus pets, né? Passeando, brincando, acariciando, porque essas atividades têm o potencial de fazer você relaxar, fazer você rir, se divertir, e isso faz muito bem à saúde. Tem um estudo recente que mostrou que quando a pessoa passa um tempo, né, regular com amigos, ou com pets, ou com gente da família, e até com crianças, na companhia de crianças, isso ajuda a liberar o hormônio da ocitocina, que é um dos hormônios da felicidade que eu citei agora há pouco aí para vocês. A ocitocina é um calmante natural e ele atua de forma benéfica, especialmente nas mulheres, porque parece que as mulheres têm mais esse prazer de cuidar, de ficar com crianças, de ficar com pets, né, de cuidar. Então, parece que as mulheres se beneficiam mais desse convívio de passar tempo com crianças, com pets, com amigos e com quem ama, tá? 10º hábito para você incorporar na sua vida. Faça algum tipo de terapia. Olha, escolha um método que seja o mais adequado às suas necessidades. Existe uma infinidade aí de abordagens terapêuticas, desde aquelas assim mais antigas, mais tradicionais, até aquelas mais novas e mais alternativas. Então você tem que fazer uma pesquisa para se informar e descobrir qual é a linha de tratamento que vai ser mais adequada para você, com a qual você se identifica mais, tá? 11º hábito para incorporar, que é muito importante, eu acho que eu nunca falei disso aqui, é você evitar os gatilhos que desencadeiam em você respostas ligadas a traumas e a estresses que não foram bem processados na sua mente, né? Então, para isso precisa de autoconhecimento. Você vai se perguntar, que hábitos eu tenho, que convivência eu tenho, que comportamento eu tenho, que são gatilhos que me trazem ansiedade e estresse. Por exemplo, vou dar uns exemplos aqui. Trabalho excessivo e sem pausas para descanso pode ser um gatilho para ansiedade e estresse. Poluição sonora. Tem muita gente que convive bem com poluição sonora, trabalha, estuda junto com poluição sonora. Já tem outras pessoas que não suportam a poluição sonora, que precisam de silêncio para estudar, para trabalhar, para descansar. Então, você tem que descobrir. É só o autoconhecimento que vai te trazer essa confiança, essa certeza. Discussões, né, podem ser gatilho para te trazer ansiedade e estresse. Noites mal dormidas, alimentação inadequada pode ser também uma fonte, um gatilho para você ter mal-estar e estresse. Então, procure se conhecer para poder evitar esses gatilhos, sair fora deles, e assim você vai ter mais bem-estar e vai priorizar atividades que te fazem bem. E o último cuidado, 12º cuidado, hábito para você inserir no seu autocuidado, é se permitir ter um hobby
na sua vida, alguma coisa que você faça de forma prazerosa, ou então até se permitir ter tempo para não fazer nada. Geralmente as pessoas têm muita dificuldade de ficar sem fazer nada, né? Eu sou uma pessoa assim, eu já tive épocas na minha vida que eu estava sempre fazendo várias atividades simultaneamente. Se eu sentava para ver um filme, eu tinha que estar com as mãos fazendo outra coisa, fazendo um bordado, um crochê. Então, isso tira da gente aquele privilégio de estar ali simplesmente desfrutando aquele momento, né? Acaba que eu não fico inteira em nenhuma das duas atividades. Eu não fico inteira nem vendo o filme, nem fico inteira fazendo o meu trabalho manual. Então, isso eu já me disciplinei. Agora, a hora que eu sento para ver um filme, é só o filme. A hora que eu vou fazer uma atividade manual, é só atividade manual. Porque aí eu fico concentrada naquilo, eu coloco foco, coloco consciência naquilo que eu estou fazendo. Então, no caso dos hobbies, gente, você escolhe também o hobby que te agrada. Pode ser trabalho manual, artesanato, pode ser ansiedade, sim, né? Essa dificuldade de ficar desocupada, né? Pode ser ansiedade e pode ser também cobrança, porque às vezes a gente recebe tanta cobrança, sabe, esse culto à produtividade, essa coisa que você tem que estar produzindo o tempo todo, você tem que estar ocupado o tempo todo, você tem que ter agenda cheia o tempo todo. Isso não é sinal de sucesso, não, gente. Tá? Nós temos que quebrar esse padrão, temos que quebrar esse paradigma. Produzir o tempo todo é adoecedor, nós não temos que ter essa cobrança conosco não, né? Que essa cobrança venha de fora, a gente até entende, mas fazer essa autocobrança, eu acho que é muito injusto conosco mesmas. Então, eu estava falando do hobby, né? Você escolhe um hobby que seja do seu agrado, pode ser artesanato, jardinagem, música, pintura, desenho, enfim, aquilo que for, que tem afinidade, que você tem afinidade. E no caso de você ter um tempo para não fazer nada, escolha um lugar, um cantinho do fazer nada, né? Um lugar agradável, tranquilo, e simplesmente aproveite a sua própria companhia. Deixe os pensamentos fluírem, abrace a sua companhia, abrace o autocuidado e se permita esse momento de pausa, né? Esse momento de desfrutar o tempo ali sem fazer nada.